Bom dia, meus amores. Terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025. E a gente vai para a nossa sexta live, acho que é a nossa sexta live desse ano. E agora eu tô fazendo lives todos os dias, na verdade, assim, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. São lives de aquecimento para a super aula onde eu vou te ensinar a destravar o seu intestino e desinchar a sua barriga sem remédios em até 21 dias. Então, se você se interessa por esse assunto, se você tem intestino preso desde sempre, se já tentou de tudo e nada resolveu, esteja comigo aqui às 7h30 da manhã. E se você estiver assistindo essa live gravada, deixa um comentário aqui pra mim, falando o que você achou e tirando as suas dúvidas. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. Bom, então, essas lives são lives de aquecimento para essa super aula que vai acontecer no dia 29. Se você ainda não se inscreveu, vá até o link da minha bio e se inscreva para participar. É uma aula online e gratuita, tá bom? Bora, gente, então vamos lá. O tema da live de hoje é quais são os melhores alimentos para quem tem intestino preso. Então é isso que eu vou te falar na live de hoje, lembrando que para que seu intestino funcione, você deve pensar em uma lógica, em uma estratégia que tenha uma linha de raciocínio e não somente em alimentos isolados. Mas aqui eu vou te falar alguns alimentos e como que você vai combinar esses alimentos, como que você vai utilizar eles na sua rotina. Bora lá então! E os primeiros alimentos, né? O primeiro grupo de alimentos que vai ajudar bastante o seu intestino a funcionar são as frutas, tá? E aí a gente já sabe que tem aquela famosa coisa do mamão, que o mamão ajuda o intestino a funcionar. E de fato, gente, o mamão ele é uma fruta sim interessante para quem tem intestino preso, mas quem não gosta de mamão pode ter a opção de várias outras frutas que vão ajudar o intestino a funcionar, tá? Então uma fruta que ela é até melhor que o mamão para o intestino é o kiwi, né? O kiwi é uma fruta bastante interessante para o intestino, ela é até mais interessante que o mamão, porque o kiwi tem uma substância chamada actinidina, que é uma substância que é uma enzima que vai ajudar a digerir proteínas do intestino, além de melhorar a motilidade, além de melhorar o trânsito intestinal, tá? Então o kiwi ele é bem interessante, principalmente quando consumido aí pela manhã em jejum. Pode comer outro horário do dia também, mas as estratégias que a gente vai utilizar para o intestino soltar, elas são bem interessantes de serem feitas de manhã. Então, o kiwi é um alimento interessante, o mamão é um alimento interessante, a manga é uma fruta também muito interessante para quem tem intestino preso. A única coisa que você tem que tomar cuidado com a manga é que ela pode dar distensão abdominal. Bom dia, Antônia, seja bem-vinda. A manga, ela pode dar distensão abdominal, tá? Então, muitas vezes, a pessoa que consome muita manga, principalmente agora nessa época de fim de ano, que é uma época que tem bastante manga, ela pode ficar com muita distensão, tá? Em geral, gente, esses alimentos que dão distensão, é mais interessante que você consuma eles à noite, tá? Então, você pode colocar, por exemplo, o kiwi pela manhã e a manga à noite de sobremesa do seu jantar. Pode ser bem interessante para o seu intestino. Além desses, a ameixa também é uma fruta interessante, tanto in natura quanto a ameixa seca. E a ameixa você pode consumir ela como fruta mesmo, mastigar, ou você pode colocar ela, por exemplo, para adoçar um suco verde. Você pode colocar ela para fazer um gelzinho com essa ameixa, né? Então fazer um gelzinho de ameixa, um suco, né, com laranja, ameixa, abacate, é um suco bem interessante que pode ajudar bastante o seu intestino, certo? E pode também comer a ameixa in natura, sem ser a ameixa seca. A ameixa seca, ela é mais interessante muitas vezes porque ela é mais fácil de consumir. Ela é mais fácil para você preparar uma receita, por exemplo, e ela pode te ajudar a adoçar os alimentos também. Então, se você vai fazer um bolo, se você vai fazer alguma preparação, a ameixa é bem interessante nesse sentido, tá? E outra coisa também, gente, que vocês têm que ter cuidado, mesma coisa em relação à manga. A ameixa, ela também é alta em carboidratos fermentáveis. Então, se você come muita ameixa e você já tem distensão abdominal e tem muitos gases, ela pode piorar isso. Por isso que eu falei que o kiwi é um alimento bem interessante, porque ele não vai aumentar a produção de gases, né? O kiwi é um alimento que vai ajudar a soltar seu intestino sem aumentar a distensão abdominal. Bom dia, Ângela, seja muito bem-vinda. Eu tô falando aqui dos alimentos melhores para quem tem intestino preso, tá? E por fim,
Uma fruta que pode ser bem legal pra você também, que tem o intestino preso, é o abacate, tá? O abacate é uma fruta muito interessante pro intestino. É uma fruta rica em vitamina E, então se você tem gordura no fígado, se você quer emagrecer, se você tem um colesterol bom, muito baixo, que é o HDL, o abacate ele vai ser muito interessante, tá? E o abacate, você pode usar ele em preparações tanto doces quanto salgadas, né? Então, você pode fazer um guacamole, você pode fazer um abacate amassado com sal e limão, você pode fazer uma vitamina de abacate, você pode fazer N coisas e usar ele também como base para fazer, por exemplo, um patezinho de frango. Então, você amassa ele ali, coloca sal e limão e mistura no frango desfiado, fica bem gostoso, tá? Então, o abacate também é uma fruta interessante tanto para o intestino quanto para se no caso você tem gordura no fígado ou você tem também o HDL, que é o colesterol bom baixo, certo? E além disso, o abacate é bem interessante para aquela mulher que quer engravidar, porque a vitamina E ela é extremamente importante nesse processo de fertilidade. Então, se você acrescentar aí o abacate na sua rotina, se você é uma mulher que quer engravidar, isso pode te ajudar também na fertilidade, tá? Então, essas são as melhores frutas para o seu intestino. Segundo grupo de alimentos que a gente pode colocar na rotina são os vegetais. E aí, gente, para todo ser humano, mas principalmente para quem tem intestino preso, tem que comer verdura todo santo dia. Não importa se é crua, se é cozida, se é assada, se é grelhada, não importa o jeito que é, mas precisa incluir na rotina, tá? Porque os vegetais, eles são fontes de fibras insolúveis, que são aquelas fibras que não são absorvidas pelo nosso intestino e que, consequentemente, vai te ajudar no processo de evacuação, tá? Então, a gente tem que sempre combinar os vegetais crus, então, uma salada de folhas, um tomate, uma cenoura crua e tudo mais, com o vegetal, com o legume cozido. Se você fizer esse equilíbrio, você não vai ter distensão abdominal e o seu intestino vai funcionar de forma adequada, tá? E aí, por exemplo, quando a gente fala das folhas, como elas são ricas em celulose, essas folhas elas vão ajudar ainda mais o intestino do que, por exemplo, uma cenoura, tá? Então, não é que a cenoura prende, mas a cenoura ela não prende nem solta. Então, o teor de fibra delas vai ajudar o intestino, mas se você quiser uma melhora assim, mais rápida, mais eficiente, as folhas acabam sendo melhor, tá? Mas como eu disse pra vocês, o ideal é que você tenha um equilíbrio entre as fibras, entre os alimentos crus, né, entre os vegetais crus e os vegetais cozidos, tá? Então faça esse equilíbrio e coloque pelo menos 300 gramas de vegetais por dia. Inclusive, muitas de vocês me falam assim, ai Gabi, mas eu já como vegetal, eu já como fruta, mas provavelmente você não come na quantidade correta, tá? Porque, gente, 300 gramas de vegetal é muita coisa. Então, normalmente a pessoa coloca ali, uma folhinha de alface, 2 rodelinhas de tomate, o que normalmente não é suficiente para destravar o intestino, tá? Então, também são alimentos muito importantes para você incluir na sua rotina todos os dias. E aí, esses vegetais você não necessariamente precisa usar né, na salada e tudo. Você pode fazer um suco, você pode fazer um bolinho de caneca, por exemplo, um bolinho de caneca de cenoura. Você pode fazer N preparações com eles que vai te ajudar, tá? Bom dia, Socorro, seja muito bem-vinda. Então, você pode usar esses vegetais de várias formas diferentes, beleza? Bom, o nosso terceiro alimento que vai ser bom para quem tem intestino preso é o farelo de aveia, tá? A aveia ela é bem interessante para o intestino, só que a aveia é uma fibra solúvel, ou seja, ela precisa de água para ajudar o seu intestino a funcionar. Então a aveia é bem interessante. Se você é uma pessoa constipada, você vai preferir a aveia em farelo, tá? A aveia em farelo, ela tem um teor maior de fibras, ela tem um teor maior de beta-glucana, que é uma fibra solúvel, que ajuda no funcionamento do intestino e que também ajuda a reduzir o colesterol ruim, tá? Então, quando você consome aí o farelo de aveia com uma frequência boa, em quantidades aí distribuídas ao longo do seu dia, da sua semana, além de te ajudar a destravar o intestino, porque a aveia é solúvel, ela forma bolo fecal, ela vai também te ajudar a reduzir o colesterol ruim, tá? Então, o farelo de aveia é uma ótima opção. Você pode colocar em panquecas, em vitaminas, em bolinhos, você pode fazer caldo, você pode colocar a aveia em várias refeições. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que, diferente das fibras insolúveis, que foram as que eu falei pra vocês ali nos vegetais e nas frutas, a aveia ela é uma fibra solúvel. Então, ela só vai te ajudar no funcionamento do intestino se você beber água. Então, se você se entupir de aveia e não beber água, meu amor, vai piorar. Você vai ficar com o intestino ainda mais preso,
tá? Então, o farelo de aveia é uma boa opção para você também. Depois do farelo de aveia, a gente vai falar do psyllium, tá? O psyllium é um tipo de fibra, é uma fibrinha bem fininha que você também vai encontrar em lojas de produtos naturais ou até mesmo em algum supermercado ou farmácia. E o psyllium também é uma fibra solúvel, tá? O psyllium ele ajuda bastante no intestino, mas de novo, ele é como a aveia. Se você não beber a quantidade de água que você precisa, ele não vai funcionar o seu intestino. Na verdade, ele pode até travar. Tá? E aí o psyllium, assim como a aveia, você pode usar em preparações e você pode usar ele num shot também pela manhã. E além disso, você pode usar ele, que eu amo usar ele desse jeito, para empanar algum alimento, tá? Então se você vai fazer, por exemplo, eu quero fazer tipo um frango à parmegiana, um peixe empanado, alguma coisa assim. Então você vai passar ali no ovo e aí depois você vai temperar esse psyllium com os temperinhos do seu gosto, aqueles temperinhos que você gosta. Passa ali o peito de frango no ovo, passa ali no psyllium com temperos e leva na airfryer. É uma refeição super saudável que vai te dar bastante saciedade, vai ajudar o seu intestino e ainda vai te ajudar também a emagrecer, tá? Então o psyllium ele dá muita saciedade, gente, sério. Se vocês fizessem, quando vocês fizerem, né, essa carne empanada com psyllium, vocês vão ver o quanto vocês vão ficar cheias. Demora muito tempo para você sentir fome, justamente porque ele é uma fibra que vai inchar, que ele vai reter água e vai acabar te dando bastante saciedade, além de melhorar o funcionamento do seu intestino, tá? Bom, e aí depois do psyllium a gente vai falar das sementes. Então, semente de chia, de linhaça, gergelim, abóbora, girassol, quinoa, são todos alimentos bem interessantes para o intestino também, super versáteis que você pode colocar em uma salada, em um iogurte, uma vitamina, em um caldo, né? Então dá para você usar de diversas formas diferentes. Acontece que, assim como a aveia e assim como o psyllium, as sementes também precisam de água, tá? Então, para que você tenha um benefício com o consumo dessas sementes, você precisa consumir água. E aí eu deixo um alerta muito importante, que foi até uma coisa que uma aluna minha falou, né? Uma aluna do método DRA. Ela falou, Gabi, toda vez que eu ia no nutricionista, ela me entupia de fibras, meu intestino travava cada vez mais. Então, gente, é muito importante que você tenha equilíbrio entre as fibras solúveis e as fibras insolúveis, tá? Se você se entupir de semente, o seu intestino vai travar ainda mais. Por isso, que é o que eu falei pra vocês no começo da live. São alimentos interessantes pro intestino desde que você siga uma lógica, desde que você tenha uma linha de raciocínio para que esses alimentos em conjunto e de forma estratégica ajudem o seu intestino a funcionar, tá? Então, se você só pegar isso aqui de forma isolada e começar a comer, não vai resolver. E provavelmente é isso que você deve estar fazendo a sua vida inteira, né? Colocando alimentos de forma isolada sem estratégia nenhuma e aí por isso que seu intestino não funciona, tá? Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Então, hoje eu tô falando aqui, Adriana, os melhores alimentos para quem tem intestino preso, tá? Então, gente, se você pegar esses alimentos de forma isolada, isso aqui não vai funcionar, tá? Então, aí, recapitulando, as sementes também são bem interessantes. Vou te chamar de Gi. Gisele Ariane, seja bem-vinda, bom dia, tá? Depois, gente, outro alimento que vocês têm que incluir na sua rotina são os óleos e gorduras, tá? Então, azeite, o óleo de coco, o óleo de linhaça, o óleo de chia, são óleos bem interessantes para o seu intestino, são óleos para você acrescentar na sua rotina, tá? Então, por exemplo, um óleo de coco em jejum, ele é um óleo que pode te ajudar a destravar seu intestino. Um azeite em jejum com água morna é algo que pode te ajudar a destravar o intestino também. Então, principalmente para aquela pessoa que vive em dieta para emagrecer, que tira gordura de tudo, então coloca requeijão light, queijo light, tudo light. Se você tira muita gordura da sua dieta, o seu intestino vai travar ainda mais. Então tome muito cuidado com essa retirada brusca de gordura da dieta. Porque o nosso intestino, o que mais faz ele funcionar é carboidratos em quantidades adequadas e gorduras em quantidades adequadas, tá? Então se você tiver um equilíbrio entre esses dois, provavelmente o seu intestino vai destravar, tá? Depois disso, para quase finalizando aí, a gente vai ter os chás. Os chás são excelentes para o intestino também. E tem alguns chás que eles vão ser melhores para o intestino. É um tema de live que, se não me engano, vai ser nessa sexta-feira agora que eu vou falar para vocês. Então, os chás, eles também são bem interessantes, principalmente se ele tiver morno, tá? A água quente, os alimentos, os líquidos em temperatura mais morna, mais quente, são melhores para o intestino, que eles vão ajudar nessa vasodilatação, facilitando a passagem
passagem das suas fezes. Então, os chás também são bem interessantes. E aí, em uma dessas próximas lives, eu vou falar pra vocês quais os melhores chás para destravar o seu intestino, para reduzir inchaço, para reduzir gases, né? Para melhorar esse desconforto que você tem sentido, tá? Então é isso, gente. Olha, esses eram os alimentos melhores para quem tem intestino preso. Então vamos recapitular aqui. Primeiro grupo de alimentos, frutas, tá? Principalmente kiwi, mamão, manga, ameixa e abacate. São frutas que vão te ajudar a destravar o intestino. Segundo grupo, vegetais, sempre equilibrando entre crus e cozidos. Porque se você comer só cru, isso pode aumentar a sua distensão abdominal. Se você comer só cozidos, isso pode piorar o seu intestino, tá? Então, vegetais, pelo menos 300 gramas todo santo dia. Terceiro alimento, farelo de aveia. Farelo de aveia também é excelente para o intestino, mas ele precisa de água. Então, nada de se entupir de aveia sem tomar água. Quarto alimento, psyllium, é uma fibra solúvel que ajuda muito no funcionamento do intestino e também na saciedade. Então, se você quer emagrecer, é um alimento que você deve colocar na sua rotina. Quinto, sementes, então chia, linhaça, gergelim, abóbora, girassol. Você pode usar em várias preparações, fazer um mix delas, mas de novo, assim como o psyllium e como a aveia, se você não beber água em quantidade adequada, isso daqui não vai funcionar. Essas três fibras não vão funcionar. Sétimo alimento, óleos e gorduras. Então, óleo de coco e azeite principalmente serão excelentes para o seu intestino. Por isso, se você está tentando emagrecer, cuidado com a retirada brusca de gordura da dieta. Isso pode travar ainda mais o seu intestino. E por último, os chás. Os chás, principalmente aí em temperatura morna ou quente, são alimentos que vão te ajudar a destravar o seu intestino, promovendo aí um funcionamento intestinal mais adequado, tá? Frutas, vegetais, farelo de aveia, psyllium, sementes, óleos e gorduras e chás. São os alimentos que vão te ajudar a destravar o intestino, tá? Lembrando que essa live vai ficar salva, então se você chegou aqui no final da live, assiste ela desde o começo, porque foram informações valiosas. Eu te ensinei sobre quantidade, sobre como usar esses alimentos. Se você conhece alguma amiga que tem o intestino preso e a barriga inchada, clica no aviãozinho e encaminha essa live para ela. E lembro mais uma vez que essa é uma live de aquecimento para a super aula que eu vou dar no dia 29/1, às 19h25, onde eu vou te mostrar o que você está fazendo de errado, que está travando o seu intestino, e eu vou te dar o passo a passo para você destravar o seu intestino e desinchar a sua barriga sem remédios em até 21 dias. E eu quero que você seja uma das minhas muitas mulheres transformadas que estão fazendo cocô bonito todos os dias, tá bom? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários ou no direct também, tá bom? Um beijo pra vocês e não deixem de se inscrever na aula. Por nada, Dri, espero que tenha ajudado, tá bom? Boa terça, uma terça abençoada pra vocês, que Deus esteja com vocês todos os momentos do dia, tá bom? Tchau, tchau!